Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre Fórmula 1. Nós tivemos nesse último final de semana o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a 21ª e última etapa do Mundial de Fórmula 1 2019, né? Muitas coisas já decididas. A gente tinha o campeão já decidido, o vice-campeão já decidido também. O Verstappen com uma boa vantagem até sobre o Leclerc na briga pela terceira posição. Mas nós tínhamos aí algumas equipes ainda com chance de ultrapassagem no Mundial de Construtores e também algumas brigas aí um pouquinho mais para trás, né? Na classificação mundial de pilotos, o Sainz estava brigando junto com o Alex Albon e com o Pierre Gasly pela sexta posição no Mundial de Pilotos. E ali, né, no meio do pelotão de maneira geral, ainda tinha muitas chances de ultrapassagem, ia depender como que a corrida ia funcionar, né? Mas enfim, a corrida foi interessante, né? A gente teve algumas coisas legais, não foi uma corrida, né, absolutamente incrível como foi a penúltima em Interlagos, mas foi uma corrida até boa. A gente sabe, né, até pelas características da pista de Yas Marina, que não vai ter muita ultrapassagem, né? Não é natural de lá a gente ter muita ultrapassagem. Então, até por isso, eu acredito que a corrida teve sim alguns pontos interessantes para a gente analisar. Vou começar falando de uma situação à parte dos pilotos, que aconteceu justamente no início da corrida, que foram aquelas 20 voltas ali sem o DRS. Né? Eu falei um pouquinho no texto, eu vou falar um pouquinho aqui também. Uh, eu achei um pedaço muito interessante, muito importante da corrida, porque muitas vezes a gente se indaga, né? Ah, como seria a Fórmula 1 sem o DRS? Será que ia dar para ultrapassar? Será que não ia dar para ultrapassar? Como é que ia ser? Ia ser mais legal? Ia ser mais chato? Uh, eu assisti a corrida inteira e eu gostei dessas 20 voltas, tá? Né, a ultrapassagem não era impossível, a gente viu. O Bottas conseguiu fazer algumas ultrapassagens, só que o Bottas estava contra os carros do meio do pelotão, né? Então ele tinha um carro muito melhor do que os outros, até por isso que ele conseguiu as ultrapassagens. Mas a gente viu alguns carros do meio do pelotão se ultrapassando entre si. Eu lembro de uma Racing Point fazendo uma ultrapassagem. Enfim, as ultrapassagens não eram impossíveis, né? O Bottas também demonstrou isso. A única situação é que elas se tornaram realmente muito mais difíceis. Então, assim, para você ter uma ultrapassagem, você tinha que sair muito bem da curva, né? Entrar muito bem na reta e dividir de fato a freada. Então, você não chegava no meio da reta já sabendo que ia completar a ultrapassagem, como acontece muitas vezes com o DRS. Né? Você tinha que pegar o vácuo, chegar no final da curva e botar de lado, realmente se arriscar para conseguir a manobra, né? Isso é muito legal também, né? Só que a diferença, né? O que acontece? Como eu comentei no texto também, o caminho que a Liberty Media está trazendo para a Fórmula 1 é você deixar a Fórmula 1 mais rentável, né? Mais fazer um marketing dela ali super interessante, né? Focar bastante nisso. E muito dessa situação se baseia na ação em pista. Então, assim, para a Liberty Media é muito mais interessante que ocorram mais ultrapassagens. Não importa se elas sejam fáceis, se elas não tenham brigas ali no final de curva. Por quê? Porque se você tem muita parte da corrida com os carros andando ali enfileirados, né, sem acontecer nada, a galera não vai assistir. Né? Tem muitos fãs esporádicos que não vão achar legal você assistir uma corrida que estão 3, 4 carros ali, um atrás do outro, e ninguém consegue passar ninguém. Né? Então, por conta disso, eu acredito que ficou praticamente claro que o DRS não vai ser removido. Né? Talvez em 2021, né, a gente vai ter um novo regulamento, se for realmente comprovado que a turbulência diminui e diminui muito, aí
de repente, mas assim, eu acho muito difícil que o DRS seja removido, porque vai contra aquilo que a Liberty tá tentando trazer para a Fórmula 1. Mas, pelas 20 voltas que a gente teve ali, eu achei bem legal até. Né? Como eu mencionei no texto, você voltando às raízes do automobilismo. Né? No começo da corrida de carros, só os melhores pilotos, né, só os caras mais arrojados, eles conseguiam, né, escalar ali o pelotão, fazendo várias ultrapassagens e se consagrando por isso. Hoje em dia a ultrapassagem ela perdeu, né, na Fórmula 1, obviamente, ela perdeu esse ingrediente, porque você chega perto do carro, você tem a ajuda do DRS, fica muito mais fácil, né? Mas enfim, foi uma boa experiência, né? Algo interessante para a gente notar aí nessa corrida. Uma das coisas interessantes, né? Vamos falar então sobre os pilotos em si, sobre o andamento da corrida em si, né? Primeiro ponto a destacar, uma corrida fantástica da Mercedes, né? Incrível como a pista de Abu Dhabi, né? Como esse circuito de Yas Marina casa com o carro da equipe alemã. E isso, né, ficou notável aí. A gente viu o Hamilton dominando a prova de uma maneira incrível, né? Vitória de ponta a ponta, que é muito difícil até nos dias de hoje, porque você tem a obrigatoriedade de um pit stop, né? Então, obrigatoriamente você vai parar e você vai perder ali os seus 20 e poucos segundos. Ele conseguiu abrir isso sem um pit stop, parou e voltou na frente ainda dos seus adversários. Então, uma vitória totalmente dominante do Hamilton. E outro ponto que comprova, né, essa dominância fantástica que a Mercedes teve no final de semana é o Bottas. Gente, o Bottas largou de 20º, né? Último, ele largou de último, não teve nenhum safety car na prova para ele descontar a diferença para o top 6, né, para os carros que estavam ali na frente, e ele chegou em quarto a menos de um segundo atrás do Leclerc. Né? Você imagina o que o Bottas ia conseguir se ele chegasse no pódio depois de largar em último, né? Ou seja, foi aí um final de semana, um sábado e um domingo excelentes para a Mercedes, que termina o ano em alta, né? A gente viu algumas corridas aí que a Mercedes não tinha o melhor carro, que acabou ganhando ou por conta de problemas na estratégia dos rivais ou por mérito próprio na sua estratégia, mas termina aí o ano realmente ganhando da concorrência e ganhando de uma forma bem esmagadora, né? Demonstrando de fato ter o melhor carro do final de semana, né? Em contrapartida, né, em oposição ao que a Mercedes fez, a Ferrari só andou para trás na corrida, né? Impressionante a gente ver o que aconteceu com a Ferrari. O Leclerc, como eu falei, por 9 décimos não perdeu um pódio para o cara que largou em último, né? O Vettel só conseguiu retomar a quinta posição já perto das últimas voltas, né? Essa estratégia de duas paradas que foi estranha, foi bem complicada, assim, não foi uma estratégia rápida, a gente viu pelo resultado final que não era a melhor estratégia, mas ao que parece era a única alternativa para a Ferrari, que não conseguia conservar os pneus. A Ferrari teve que parar 2 vezes, porque senão ia chegar no final da prova não ia ter pneu nenhum e possivelmente ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o resultado final de fato, ia ficar ali muito próximo de perder as posições para os carros que vinham atrás, né? Decepção aí na Ferrari, terminar o ano sem conseguir o terceiro lugar no Mundial de Pilotos sim um resultado muito desapontante para a equipe. Lembrar que lá nos testes de pré-temporada a gente colocava a Ferrari como possível candidata ao título, né? E ela termina muitos pontos atrás da Mercedes no Mundial de Construtores, né? Nunca conseguiu ameaçar a liderança da Mercedes, e no Mundial de Pilotos também não consegue nem o terceiro lugar, né? O Max Verstappen, que teve um ano muito bom, tá? Acredito que o melhor ano da carreira dele, não só em termos de pontuação, mas em termos de pilotagem principalmente, conseguiu aí roubar essa terceira posição das Ferraris, né? Vamos ver o que a equipe vai fazer aí nesse período de férias,
né? Tem sim bastante trabalho, né? Apesar de ter um carro rápido, a Ferrari em muitas provas não conseguiu acertar a estratégia de corrida, não conseguiu ter um bom ritmo em relação ao desgaste de pneus, né? Em relação a esse ritmo de corrida, né? A Ferrari não consegue se estabelecer aos domingos. Vamos ver o que acontece, né? A equipe precisa realmente se reformular nesse sentido, porque tem aí um dos maiores orçamentos da Fórmula 1 desde muito tempo já, né? E o último título de piloto da Ferrari foi em 2007, 12 anos atrás, com o Raikkonen. Então é um pouquinho inadmissível assim que a Ferrari tenha tantos anos investindo pesado na categoria e não consiga aí conquistar o título. E também vale lembrar que a última vez que a Ferrari chegou na última corrida com chance de título foi em 2012. Tá? Desde 2012 a Ferrari não briga de fato pelo título, que a gente chega na última corrida com a Ferrari já sendo carta fora do baralho, né? Então é bem complicada essa situação se a gente parar para analisar. Vamos ver se a equipe realmente para, né? E repensa aí as coisas que estão acontecendo em Maranello, tanto, né, questão de gestão de pessoal, né, gestão de dinheiro, enfim, precisa mudar bastante coisa na Ferrari. Vamos ver se muda finalmente nessas férias aí. Já deveria ter acontecido algum tempo atrás, mas ainda não aconteceu. Para fechar, então, vamos falar um pouquinho do meio do pelotão. Não, o meio do pelotão nessa corrida foi onde a gente teve mais movimentação, principalmente nas voltas finais, né? Dois destaques específicos nessa posição. O primeiro deles, a gente vai falar então do Carlos Sainz, né? O Carlos Sainz não estava muito bem ali com o jogo de pneus duros, né? Parou muito cedo também, né? Esses carros ali da McLaren e da Renault nesse final de semana, que foram os que passaram para o Q3, eles acabam tendo uma desvantagem, né? Que é até engraçado, eles passam para o Q3 e por passarem para o Q3 eles têm essa desvantagem. Quando você passa para o Q3, você é obrigado a largar com o pneu que usou no Q2. E todas as equipes do meio do pelotão usam o pneu macio no Q2. Né? Então, as equipes que ficam no Q2, elas conseguem escolher o pneu que vão largar. Então, elas geralmente escolhem um pneu mais duro, né? Seja o pneu médio ou propriamente o pneu duro, para fazer um primeiro stint mais longo. E a McLaren, que geralmente passa para o Q3, não tem essa possibilidade. Ela tem que largar com o pneu macio. Então, largando com o pneu macio, o primeiro stint dela é muito curto. Aí ela para, volta lá atrás do pelotão, tem que remar de novo o caminho para chegar na frente. É uma situação que a Fórmula 1 está revendo já, também modificar o regulamento, porque acaba sendo injusto realmente com essas equipes. Essa situação atrapalhou um pouquinho o Carlos Sainz, que sofreu bastante com o desgaste de pneus no final da prova, mas num movimento muito interessante, ele mesmo, né, o próprio Carlos, pediu para a equipe parar ele, colocar pneus novos. Ele caiu lá para a 13ª, 14ª posição e escalou o pelotão, voltando até o 10º lugar. Ele conseguiu o 10º lugar na última volta, ultrapassando o Hülkenberg, que estava se despedindo da Fórmula 1. Foi um momento até bem triste o Hülkenberg se despedir sem nenhum ponto, né? Ele já teve tanto azar na vida dele, ele poderia ter conseguido um resultado um pouquinho mais legal nessa corrida. Mas, enfim, né? Sainz conseguiu essa 10ª posição e, graças a esse ponto, conseguiu assegurar a 6ª posição no Mundial de Pilotos, né? Um 10º lugar para a McLaren não é nenhum resultado extraordinário, né? A gente já viu esse time chegar muito mais à frente. O Norris, por exemplo, chegou em 8º, né? Mas, né, esse pontinho, essa maneira com que o Sainz assegurou essa posição, representa o que foi o ano da McLaren, especialmente o que foi o ano do Sainz, né? Foi um ano extremamente regular. O Sainz é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 em 2019, tá? Tranquilo, ele
está ali numa lista de top 5, conseguiu dominar essa categoria, essa segunda, né, segundo escalão da Fórmula 1 de uma maneira incrível, conseguiu terminar à frente de dois pilotos que correram parte do tempo na Red Bull, né? Terminou à frente do Gasly e na frente do Albon, que tiveram aí suas corridas na equipe da Red Bull. Então, assim, um ano muito forte pro Carlos Sainz, muito forte para a McLaren também, né, que conseguiu se consolidar de fato, né, foi uma equipe inquestionável ali no meio do pelotão, inquestionável, quarta colocada no Mundial de Construtores, e a tendência é só evoluir, né. McLaren tem uma dupla de pilotos talentosa, jovem, que parece estar muito envolvida ali na equipe, não parece que a gente vai ter nenhuma guerra entre os pilotos, que os pilotos vão se desmotivar como era com o Alonso. A equipe está realmente renovada nesse sentido e a tendência é que continue evoluindo. 2021 pode ser um grande ano para a McLaren. Se a equipe conseguir fazer um bom trabalho nesse próximo ano de 2020, né, que vai ser o grande fiel da balança, já que 2021 não vai poder evoluir tanto o carro por conta do teto salarial. E principalmente, né, também, se a Renault não estragar o motor e deixar a McLaren muito para trás, nesse sentido de potência, 2021 pode ser o grande ano sim para a equipe. Vamos prestar atenção que eles podem reservar grandes coisas no futuro. E o outro piloto do meio do pelotão que foi muito bem nesse final de semana foi o Sérgio Pérez, né, um cara que a gente conhece aí já de muitos anos, passou praticamente a vida inteira, né, nesse círculo aí do grid, teve um aninho só de McLaren, que andou um pouquinho mais para frente, mas o resto foi todo em equipes do meio do pelotão, né? E ele conseguiu derrotar, né, a McLaren e a Renault, que estavam bem fortes nesse final de semana, com a sua Racing Point. Ele fez a estratégia diferente, né? Aquilo que eu falei, ele não conseguiu passar pro Q3, então ele conseguiu fazer um primeiro stint muito longo, ele foi parar lá pela volta 40, e aí quando ele voltou para a pista com pneus muito mais novos, ele ultrapassou todos os carros da McLaren e da Renault. Na última volta ele conseguiu ultrapassar o Lando Norris para chegar na 7ª posição. Um resultado esperançoso para a equipe Racing Point, que não teve um ano tão bom como a gente esperava, né? Principalmente no começo da temporada. A gente colocava o Racing Point como uma equipe que poderia brigar ali pela quarta força do grid, já que era um time que sempre era muito forte com a Force India e agora tinha o dinheiro, né, dos investidores para fazer um trabalho mais legal. Acabou não acontecendo, mas nessas últimas corridas a equipe conseguiu uma evolução, conseguiu alguns resultados um pouquinho mais interessantes. Tem aí um sinal de esperança para 2020, de repente no ano que vem a equipe pode recuperar esse posto, né, de melhor do resto, ou de repente aí brigar um pouquinho mais para cima no grid da Fórmula 1, beleza, galera? Bom, por hoje é só, né? A gente está chegando no final da temporada 2019. Uma temporada muito interessante para a Fórmula 1, né? A gente parar para pensar, a disputa pelo título foi meio chato, tá, legal, foi. Ninguém conseguiu chegar no Hamilton, mas a quantidade de corridas incríveis que a gente teve nesse ano foi muito interessante, né? A gente teve duas corridas, assim, completamente fantásticas, que foram a da Alemanha, né, o Grande Prêmio da Alemanha e o Grande Prêmio de Interlagos. Foram duas corridas, assim, que você joga elas para várias temporadas atrás, elas vão continuar sendo as melhores corridas de cada temporada, né? Foram 2 finais de semana incríveis. E fora isso, teve outros grandes acontecimentos, né? A gente teve o triunfo aí da Honda com a Red Bull, né? Muita gente ansiosa, pensando, meu Deus, o que vai acontecer? A Honda vai quebrar o motor toda a corrida com a Red Bull. Não foi isso que aconteceu. Conseguiu o 3º lugar no Mundial de Pilotos, conseguiu ganhar 3 corridas, né? Conseguiu incomodar a Mercedes em muitas outras. Foi um bom ano para a Red Bull Honda. A gente teve aí a estreia do Leclerc na Ferrari, né?
ganhando 2 corridas, fazendo boas provas, teve bastante azar no início da temporada, mas depois conseguiu ainda vencer 2 corridas e em circuitos muito significativos, né? Ele ganhou em Spa, depois da morte do Antoine Hubert, que era alguém muito próximo a ele, depois ganhou em Monza, que é a casa da Ferrari. Então, assim, né, momentos muito marcantes na história da categoria. E, né, como ponto alto de tudo isso, Hamilton chegando ao seu 6º título, chegando à 84ª vitória. Já é um dos maiores pilotos da história do esporte. A gente nunca vai conseguir ter uma distinção exata de quem é o maior, o melhor, sem contabilizar os números, e está no seu caminho para alcançar aí o topo da Fórmula 1 em termos de números, de fato, né? 2020 vai ser um ano interessante, muito interessante. A gente tem a possibilidade da Red Bull com o Max Verstappen de repente chegar um pouquinho mais perto. Se mantiver consistência durante o ano, principalmente no começo do ano, vai ter uma possibilidade de incomodar a Mercedes. Ferrari tem um carro muito rápido, precisa melhorar a questão do desgaste dos pneus, né? Se conseguir melhorar isso, também vai ser uma equipe ali para brigar pela ponta em praticamente todas as corridas, né? E vamos ver o que acontece ali no meio do pelotão, né? Tem McLaren, que promete bastante, tem a estreia do Ocon na Renault, né? Vamos ver como que o Ocon volta depois de prometer bastante na Force India. Ele ficou um ano fora, vai voltar agora na equipe Renault, né? Algumas aí das expectativas que a gente tem para a temporada 2020, beleza, galera? Eu volto então apenas no ano que vem, em abril ali. Vai demorar bastante, né, para voltar. Inclusive é motivo de muito questionamento na Fórmula 1. Vai aumentar o número de corridas no ano que vem. A gente vai ter 22 corridas, só que elas vão acontecer num espaço de tempo menor. Então, né, vai ser uma overdose maior de Fórmula 1 num espaço de tempo um pouquinho menor. É um pouquinho questionável, que você tem menos tempo para descansar durante as corridas, mas é bom porque tem bastante corrida, né, tem poucos finais de semana livres, então dá para assistir bastante Fórmula 1 no ano que vem. Beleza, galera? Até o ano que vem, então. Um abraço e até mais!